pastor Oberdan, o pastor lá em Simões Filho 1. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração através da vida do nosso pastor. Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz, amém? Tome seu assento, por favor. Aleluia. Neste momento, o Espírito do Eterno Deus, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, possa vir sobre este lugar, sobre os corações, sobre a noiva do Cordeiro, trazendo a revelação da sua palavra, revelando a pessoa de Jesus para nós nessa noite. Toca com um poder de cura, Senhor. Nós saímos dos nossos lares para recebermos a unção do Senhor. Esse é o ano do governo supremo do Senhor. Esse é o ano de vivermos o sobrenatural do Senhor com fé, com esperança e com amor. A plenitude já está sobre nós. 12 dias proféticos, Senhor, são dias onde o Senhor traz este povo de diversos bairros, uma multidão faminta e sedenta por mais de Ti, para receber uma palavra que vai direcionar as nossas vidas, nosso ministério a um novo tempo, Senhor. E o Senhor une pessoas com propósito. E aqui nós estamos nessa noite, meu Pai, debaixo desta unção poderosa. Aqui está o rebanho, o Senhor é o nosso pastor. Apacenta este povo com sabedoria nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, que já foi revelada aos nossos corações. Espírito Santo, vem nesta noite, meu Pai. Eu dependo de Ti, meu Pai. Coloco a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Somos apenas servos do Deus vivo. Usa este vaso nesta noite, Senhor, e traz uma palavra ao coração da Tua noiva, em nome de Jesus. Declaro nesta noite sobre os céus deste lugar, conectados com os céus de Deus, que os céus de Deus desça neste lugar, nesta noite, meu Pai. E que os homens Te conheçam nesta noite, através do Teu Espírito. Remove o pecado das nossas vidas, Senhor. Tira o opróbrio, a vergonha do nosso meio, a afronta. E coloca dentro de nós a natureza e o caráter do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Purifica os meus lábios, unge os meus olhos. Meu Deus, a responsabilidade de transmitir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a responsabilidade de falar em Teu nome, meu Pai. Traz temor aos nossos corações, Senhor, neste lugar, meu Pai. Nós não queremos ser meros crentes. Nós não queremos sermos, meu Pai, um povo que vem somente para se ajuntar em um lugar e retornar para os seus lares
e continuar da mesma forma, mas nós queremos nesta noite que o Teu Espírito venha sobre este lugar, sobre as nossas vidas, mudando, transformando o homem interior, meu Pai. Porque nós queremos nesta noite que o Senhor faça isso em nós, para que possamos vivermos o ano do governo de Deus. Aleluia, somos somente do Senhor, uma igreja separada, um povo apaixonado pelo Senhor, que vive em santidade. Faz arder nos nossos ossos nesta noite o fogo do Senhor, fogo do Teu Espírito que vem e queima o pecado. Separa esta nação, meu Pai. Separa este povo nesta noite, para que eles possam Te conhecer na essência do Teu caráter. Revela para nós nesta noite, meu Pai, aquilo que está no Teu coração, ó Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. E você dá um aplauso forte ao Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu não sei nem por onde começar, porque essa madrugada eu acordei e fui orar ao Senhor. Ontem eu preparei a mensagem, fui fazer revisão, mas eu sinto que Deus quer nesta noite nos levar a um novo tempo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, como está o seu coração, qual o nível de fome você tem de Deus. Eu não sei se você veio aqui porque alguém fez um convite, mas tempo certo que nesta noite você vai sair carregado no braço do Pai. Esta noite vai ficar registrado na sua memória, 4/2/2025, a noite onde o Senhor trouxe divisor de águas para as nossas vidas. Não seremos os mesmos. Deus quer gerar maturidade dentro de nós, para entendermos e compreendermos aquilo que Ele está falando para nós nesse tempo. Aleluias. E o tema que nós iremos falar nesta noite está em Hebreus capítulo 11, versículo 30. Nós vamos falar sobre o tema, o ano de cumprirmos o propósito do Senhor em nossas vidas. Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Nós iremos falar nesta noite sobre esse personagem bíblico chamado Josué, um homem que nasceu no Egito, era escravo, e Deus ouviu o clamor do povo, e Deus desceu, e Deus libertou o seu povo. E Josué, ele vai ser marcado por Deus para viver experiências profundas durante a sua caminhada no deserto. Mas eu quero fazer aqui nesta noite uma pergunta para você, meu amado irmão. Por que você está vindo para esses 12 dias proféticos? Com que propósito você está vindo para esses 12 dias proféticos? Tem que arder nos nossos corações a mesma chama que ardia no coração de Josué. Josué, ele desejava conhecer Deus. E o seu pai transmitiu, através das experiências que eles tiveram no passado, de conhecer esse Deus poderoso. E ele tinha essa fé firmada
no Deus que o seu pai o havia revelado para ele. Quando nós lemos a história de Josué, nós podemos perceber, irmãos, como Deus ele é tão poderoso. O pai de Josué chama-se Num, filho de Efraim. Efraim, ele é filho de José. José, ele foi para o Egito como escravo. E no Egito, Deus se revelou para José. E ele, no Egito, teve muitas experiências com Deus. E Deus fez cumprir a promessa na vida de José. E nasce 2 filhos. O primeiro, Manassés. Gênesis, capítulo 41, versículo 51. E ele diz: Deus me fez esquecer a minha dor. Em Gênesis 41, versículo 52, nasceu Efraim. Ele diz: Deus me fez prosperar. Quando Jacó estava perto para partir, José leva os 2 meninos para o seu pai abençoar. E a Bíblia diz que Jacó, ele já estava com problemas na visão. E aí ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ora, à vista que Manassés era o primogênito, então Manassés tinha que receber a bênção dobrada. E aí quando José vê aquela cena, as mãos cruzadas, ele tenta tirar, e Jacó diz: não, meu filho, Efraim será uma nação poderosa. E ele abençoa Efraim e Manassés. E ele diz para José: a partir de hoje, esses 2 meninos eu tomo para mim agora. E eles vão fazer parte das 12 tribos de Israel. No primeiro censo, quando Moisés vai relatar sobre as tribos, ele pega a tribo de Levi, e ele pega José, e ele separa e coloca Manassés e Efraim entre as 12 tribos de Israel. Aí vem um período do Êxodo, o período que José governou, e Deus fez prosperar o povo. E quando Jacó desce para o Egito, Deus dá graça a Jacó, e ele é permitido a morar em uma cidade que se chama Gósen, 118 quilômetros da cidade do Cário, uma cidade muito próspera, onde eles poderiam trabalhar, cultivar, cuidar dos animais. Foi nessa cidade que eles prosperaram, e foi nessa cidade que nasceu Josué, antes do Êxodo. E Josué cresce, mas ele também cresce também em um período onde Faraó começa a oprimir o povo, e ele agora começa a ver o seu povo sendo humilhado, escravizado, mas ele não se esquece da promessa do Senhor, da aliança que Israel tinha com Deus Todo-Poderoso. Josué tinha 40 anos quando Moisés vai ao Egito, e ele viveu durante esses 40 anos nos maiores moveres proféticos que o homem pode viver. Os maiores milagres do Antigo Testamento
Josué presenciou e viveu. Ele viu com seus olhos Deus enviar as 10 pragas e castigar o Egito. Ele viu Deus levar o povo até o Mar Vermelho e abrir o mar e o povo passar 2,5 milhões de pessoas. Ele viu Deus levar o povo até Mara, as águas amargas, e lá em Mara Deus cura as doenças, os traumas do povo em Mara. Ele vê Deus trabalhar na vida do povo durante 40 anos que o povo viveu no deserto. A Bíblia diz que a roupa ia crescendo e a sandália ia esticando no pé das crianças. Então, as crianças chegavam com 40 anos com a mesma roupa e a mesma sandália nos pés. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Está lá escrito. E ele presenciou, ele viveu tudo isso. Ele contemplou a nuvem do Senhor durante o dia, guiando, protegendo o povo do calor. Ele contemplou também a coluna de fogo durante a noite, guiando o povo e protegendo do frio. Ele também viu Deus mandar todos os dias, de segunda a domingo, o maná. E o povo acordava 4 horas da manhã para colher. 40 anos sendo alimentado pelo Senhor. E agora entra o maior desafio na vida de Josué: entrar na terra prometida. Mas em Números capítulo 13, versículo de número 4, Moisés vai fazer uma listagem. Ele lista todos os nomes dos 12 líderes que ele ia enviar para adentrar na terra. E no versículo 8 está lá escrito: Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. E no versículo 16 do capítulo 3 de Números, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Oséias significa salvação. Josué significa Deus é a minha salvação. Quando você vai fazer a tradução do hebraico do nome Oséias para Josué, é Yeshua, o nome de Jesus. Então ele é uma figura do Antigo Testamento que levou os filhos de Israel até a terra prometida. E agora ele está diante de um desafio muito grande: conquistar a terra. De 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, só Caleb e Josué, daquela geração velha, só Caleb e Josué entraram. O resto morreu todo mundo no deserto. E Deus renovou a aliança com os filhos e permitiu que os filhos adentrassem na terra. E agora eles estão perto de conquistar aquilo que mais eles desejavam, que era a terra prometida. Mas tinha um obstáculo, irmãos, chamado Jericó. Jericó era a cidade fortificada, uma das cidades mais antigas da Bíblia. Quando você vai estudar sobre arqueologia, você vai encontrar em Jericó, ela tinha 2 muralhas. A primeira muralha, ela tinha 2 metros de largura. A segunda muralha, ela tinha 5 metros de distância e 4 de profundidade e 10 de altura. Então não era fácil. E as pessoas moravam em cima do muro. Mas Deus disse para Josué: reúne o povo, e vocês vão marchar, e vocês vão guerrear. E eles marcham, e eles rodeiam a cidade, primeiro dia. E Deus manda eles retornarem para o acampamento. Durante 6 dias, eles rodeiam a cidade. Mas o Senhor disse: no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E no 7º dia vocês vão gritar. Grito fala de oração, irmãos. E eles rodeiam a cidade. Mas só que no 6º dia, Deus disse: vocês vão dar 7 voltas.
7:6 dá 13. Fala de governo. 12 fala de governo. Então o governo está nas mãos do Senhor. Se a sua vida não estiver na mão de Deus, não adianta você vir para os 12 dias proféticos só receber palavras. Deus disse para Josué 13 voltas, representando as 12 tribos de Israel. E a 13ª, que fala do caráter e da vontade de Deus. Mas eu quero nesta noite compartilhar com você esta palavra que vai mudar a sua vida para sempre. Quando você tiver uma experiência com esse Deus, não é o Deus que o pastor está pregando, é o Deus que a Bíblia já revelou. Porque talvez, irmãos, eu chegue aqui e pregue um Deus da minha mente, mas eu quero que nessa noite você conheça o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, que muda a história, que transforma. Mas Deus requer de nós 3 coisas nessa noite. Primeiro, fidelidade. Segundo, Deus requer de nós santidade. E depois fé. Se você não tiver esses 3 pilares na sua vida, não tem como você vencer as lutas e as dificuldades. Porque muitos têm desistido da caminhada. 40 anos Josué caminhou pelo deserto. Serpentes venenosas, escorpiões. Teve um dia que Deus tirou a mão dele, a proteção dele. A Bíblia diz que a serpente entrava nas casas, nas tendas e mataram o povo. Por causa do pecado. Meus irmãos, muitas das vezes nós estamos brincando com esse Deus. Esse Deus é terrível. Esse Deus é terrível. A gente perdeu o temor desse Deus, o respeito. Às vezes a gente vê as pessoas brincando na internet com o nome de Deus, fazendo piada com o nome de Deus. Os nossos pais, que não tinham tanto conhecimento que nós temos, eles tinham temor. Está chovendo, está trovejando, corre, cobre tudo. Guarda a faca, cobre o espelho. Hoje não. As pessoas estão na rua, enchendo a cara, profanando o nome de Deus. E muitas das vezes, nós como filhos, estamos fazendo o mesmo. Às vezes a gente está numa roda ali com os amigos, e a gente fica brincando, contando piadas. O nome de Deus tem que ser levado a sério. Somente para se falar o nome de Deus, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no templo e falava o nome de Deus, Hashem. Depois Deus permitiu para Moisés escrever Adonai, para que o povo pudesse falar o nome dele. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ame ao Senhor com a tua força, com o teu entendimento e com o teu espírito. Então Deus não quer, irmãos, você aqui de meio termo. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Em cima do muro. Deus não quer que você viva como ímpio. Ou você é dele, ou você não é. Deus disse para Josué: vocês vão destruir Jericó. Por que Deus disse para destruir tudo o que existia em Jericó?
primeira cidade fala de primícia, as primícias do Senhor. Mas no capítulo 6 de Josué, habitava naquele lugar uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe. Ela escondeu os espias na sua casa, protegeu os homens de Deus. E a Bíblia diz que naquela noite, ela fez uma aliança com Deus de Israel. E os dois espias disseram: olha, se essa corda vermelha como escarlate, se ela não estiver aqui no dia que a gente vir conquistar essa cidade, a nossa aliança, ela é anulada com você. Mas se essa corda estiver aqui no muro, é o sinal da aliança entre nós e você. Nós vamos destruir tudo, mas a sua casa, quem estiver na sua casa, vai ser poupado. Eu aprendo nessa noite que Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem um povo lá fora que é dele, assim como a prostituta Raabe. E a Bíblia diz que ela foi salva com a sua família. Foi a única casa que ficou em pé no muro quando Josué gritou com o povo. Foi a única casa, a casa de Raabe, por causa do cordão escarlate que simboliza o sangue do cordeiro. Deus salvou aquela família. E Deus ainda colocou Raabe para fazer parte da genealogia. Ela se casou com Nasson, o filho de Judá, da descendência de Judá, e dela saiu o Messias. Isso é forte, irmãos. De uma prostituta, ela se converteu ao Deus de Israel. E ela fez parte de uma geração que iria salvar outra geração. Eu quero nessa noite desafiar você a sair daqui com esse sentimento no seu coração. Meus irmãos, daqui a 2 meses eu vou fazer 31 anos que eu sirvo ao Senhor. 31 anos. Cheguei aqui em 94. Eu pensava que eu não ia chegar até esse dia. Mas o Senhor disse para mim, onde eu estava lá no carnaval, na Avenida Chile. Deus me deu um folheto naquele dia e disse: a partir de hoje, eu mudo a tua história. Eu fui para o carnaval, brinquei os 4 dias, apanhei da polícia, quase morro. Mas quando eu voltei, eu fui fazer uma reflexão. Eu sentei no meio-fio da minha casa, com 19 anos. E naquele dia eu tive uma experiência profunda com esse Deus. Eu estava sentado e Deus abriu um telão na minha frente. E naquele momento Deus falou assim para mim: se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Eu entrei em desespero. Comecei a chorar. Angústia na minha alma. E eu sabia que se eu morresse naquele exato momento, eu estava indo para o inferno. Não tinha salvação. Mas eu disse: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E aí, um amigo meu, que a gente foi criado junto, me trouxe para a Galileia,
o irmão Adson, depois se tornou pastor dessa igreja e hoje é pastor da Quadrangular. E ele me trouxe para um culto dos jovens, ali atrás do Ciretã, na antiga padaria do Calil. E ali onde a minha vida foi mudada. Daquele dia em diante eu decidi, irmãos, pegar toda a minha juventude e servir ao Senhor. Evangelizar e pregar a palavra de Deus. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu faço aliança contigo. Eu quero que o Senhor me ajude a vencer o pecado. Se o Senhor me ajudar, eu serei um servo fiel. Aí depois eu fui lá e coloquei os 10 códigos entre eu e Deus. Os 10 códigos de fidelidade. E eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida, assim como Deus fez cumprir a promessa dele na vida de Josué. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde o diabo tem roubado das pessoas a identidade e o caráter de Deus. Você hoje conversa com alguns crentes, e aí você não sabe se ele é crente ou se ele é ímpio, porque ele não honra a palavra dele. A palavra do crente é se ensina ou não, o que passar disso é de procedência maligna. E muitas das vezes as pessoas estão envolvidas com muitas coisas, que se a gente for falar aqui, vai escandalizar muitas pessoas. Mas essas pessoas são do Senhor. Mas Deus quer nessa noite que a gente faça essa reflexão. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do mundo? Vocês pensam que é fácil para mim? Às vezes eu chego no trabalho, as mesmas coisas que você é confrontado, eu sou confrontado. E qual é a postura que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus? Nós temos aliança com esse Deus. Nós temos uma aliança com Ele. Mas essa aliança, ela foi feita no altar. Nós temos um pacto com Ele. Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Mas por que tantos crentes fracos hoje, pastor? Perceba que aquela geração, ela viveu os maiores milagres. Nenhuma geração viveu tantos milagres como essa geração aqui, a geração de Josué. Mas por que só ele e Caleb entraram na terra? Todos tinham uma promessa, mas ele guardou no coração. Ele dormia e acordava com a promessa do Senhor. Você tem que saber quem você é em Deus. Você não precisa de aprovação de outro. Você precisa saber que você é filho do reino. E para você o acesso é livre. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de alguém para te conduzir para Deus, porque você tem o Espírito de Deus. Como filhos, nós temos a promessa do Senhor. Deus disse para Josué:
santifica hoje, porque amanhã vou fazer maravilha no meio de vós. Aí a gente vê as pessoas hoje, querem ser abençoadas, mas não querem orar, não querem ler a Bíblia, não querem consagrar. Como é que você vai ser abençoado, meu filho? Você precisa tirar os atavios, colocar saco e cinza. Moisés foi para o monte, ficou 40 dias no monte. Josué ficou embaixo. Olha a diferença, a postura. E aí quando Moisés vai partir, Deus disse: escolhe quem? Quem está do teu lado. Quando a unção que vem do altar, da vida do apóstolo, vai respingar em quem? Quem estiver do lado, perto. Então você precisa definir hoje, na sua vida, qual a voz que você vai ouvir a partir de hoje. A voz de Deus, a palavra, porque a palavra é que vai direcionar as nossas vidas nesses 12 dias. Eu estou falando para você que é jovem, que tem 6 meses, que tem 1 mês nessa igreja. Seu pastor tem 30 anos caminhando, e todos os dias eu preciso orar, todos os dias eu preciso ler a Bíblia, e todo mês eu preciso fazer jejum. Aí você quer vencer, imagine, como é que você vai vencer se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não consagra a sua vida? Não tem vitória, meu irmão. Não adianta você vir aqui à frente, o apóstolo ministrar, perpetrar a bênção, e você não faz a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Irmãos, Galileia, está debaixo da unção do Senhor. Você que é um membro mais novo dessa igreja, eu tenho aqui 6 meses, pastor. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Porque se você não conhecer esse Deus da Bíblia, quando você chegar lá fora, você vai encontrar pessoas para tentar roubar isso de você, que você está recebendo, que é a palavra do Senhor. Se você não tem o hábito, a disciplina de ler a palavra diariamente, não tem como você vencer as lutas, as dificuldades. Porque a palavra é lâmpada, é escudo. Se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra, Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. 30 dias depois do luto de Moisés, está na hora de você se levantar, Josué. Está sobre os seus ombros a responsabilidade de conduzir esse povo até a terra prometida. Durante 25 anos, irmãos, Josué conduziu o povo até a terra prometida. Ele conquistou as terras que Deus prometeu ao seu pai. E ele disse, no capítulo 24, último discurso de Josué, o versículo 15: eu não sei vocês, mas eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você já sabe a história, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso fala de aliança. Deus quer nesta noite renovar a aliança dele conosco. Aos irmãos mais antigos, que a gente continue nessa mesma pegada. Essa nova geração que está se levantando, ela precisa ouvir você, Josué, falar. Eles precisam ter o suporte
para que você direcione eles para conquistar a terra. Ainda são novos na fé. Nós já temos a experiência como Josué teve. E nós precisamos, nessa noite, irmãos, nós somos pastores. Deus deu a cada um de nós a responsabilidade de conduzir este rebanho. Agora nós precisamos conduzir este rebanho debaixo da palavra do Senhor. Debaixo da palavra do Senhor. Nesta noite eu convido a você a se colocar de pé, por favor. Obrigado.